Olá amigos, debate RDK no ar, hoje terça-feira, 8 de abril, tá voando esse ano. Lembrando que o nosso apoio do Meneghini Veículos vai Rui do Meio, pessoa de carro novo, seminovo, o Meneghini tem o melhor negócio pra você. 3716 5094, vai ter umas duas pontes pro seu velho lá, que momento, hein, que momento. Mate Comunicação Integrada, sua agente de comunicação aqui de Lajeado, e Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu pet shop. Semana muito intensa de dupla Grenal, derrota do Grêmio, vitória do Inter, semana de competições sul-americanas. Grêmio já jogando hoje, entra em campo pela Sul-Americana, o Inter na quinta-feira. Muito papo por aqui, o debate de Cássio está começando. Auri Heisler e o nosso amigo Félix. Félix o gato. Que momento. Vamos começar pelo tricolor, o Grêmio que vem de derrota para o Ceará por 2-0. Um assunto já meio batido aí pelo Campeonato Brasileiro, mas eu quero saber do Félix a questão, tipo, para onde é que passou essa derrota, o prazo de validade do seu Quinteiros. O que dá para esperar desse Grêmio aí na competição que vem logo a seguir que é a Sul-Americana? Boa tarde. Boa tarde. Eu vejo o problema do Grêmio mais ou menos como o problema do Brasil. Estão querendo mudar o presidente, mas não mexe no Congresso, não mexe no Judiciário, não mexe na estrutura. A estrutura do Grêmio já vem de anos, troca o técnico, troca jogadores, mas parece que a estrutura é igual. Parece que o padrão... Só um comparativo rápido. O Internacional está sem dinheiro, mas o Internacional traz o Wesley, o Internacional traz o Bernabé, o Internacional traz o Tabata, o Internacional e o Grêmio. E nesse ano dá para lembrar que tem as duas maiores contratações da história do Grêmio, né? Investimento. O Christian Oliveira e o zagueiro, né? O Wagner Leonardo. Em questão de milhões, assim. Muito Coedjar também. Assim, muito investimento. O Christian Oliveira, o Wagner Leonardo e o Coedjar seriam contratações que eu também faria. Mas será que tem havido um acompanhamento? Por exemplo, o Coedjar está totalmente fora. O Coedjar está fora do jogo de hoje, não. No tempo do toca-disco tinha aquelas rotações, tinha aquela muito rápida, né? Tinha aquela normal e tinha aquela que está na lenta. Então começa ali a estrutura. O Quinteiros ainda não deu um padrão de jogo, ele veio com uma ideia, ele começou a usar a ideia, os primeiros jogos parecia que estava dando certo, mas aí o Grêmio pegou times um pouco melhores e ele viu que para cada ataque era 2 contra-ataques, né? Então tentou fechar a casinha, também não deu, parece que o Grêmio tem uma dificuldade na vocação de marcação, parece que o pessoal não entendeu o que é fazer uma marcação-pressão, mas já está um pouco melhor que ano passado. O ano passado era uma marcação da natureza, deixava a natureza marcar. Agora tu já vê que já vão lá marcar um pouco alto, já pressiona um pouco. E talvez algumas peças, eu imagino hoje o Vidia Sante já faz tempo que não entrega um bom futebol, talvez seja ele o cara sair do meio para sentar no banquinho para tentar. Quando nós tivermos o Coedjar inteiro, então... E aí não adianta dar culpa pro goleiro, né? Claro que não, eu não faria isso na segunda rodada. Sim. Mas também já era o último minuto, o último lance, e o aproveitamento do Grêmio em escanteios é 0%, daqui a pouco se faz o herói do gol. Consagra, né? Exatamente. Aurim, boa tarde. Boa tarde. Qual a tua avaliação desse trabalho do Quinteiros aí? Tá, o Quinteiros tem prazo de validade no teu ponto de vista? O problema não é o Quinteiros, na minha opinião, o problema é o Grêmio. Né? O problema é que o Grêmio está numa fase de transição de um modelo antigo que a torcida, e havia uma espécie assim de consenso que era preciso o Grêmio dar um passo à frente em relação a isso, né? O Grêmio era um Renato dependente, foi por muitos anos, onde o Renato fazia o que bem entendia no clube, né? Ele que comandava, ele tinha carta branca para montar time, ele tinha carta até para cuidar dos lesionados, eu lembro. Em muitos momentos lá ele falou até como médico, né? Enfim, e o Grêmio chegou no ano passado, retrasado, começou um processo que chegou à conclusão que tinha que mudar isso. E a saída do Renato, ela era necessária, na minha opinião, mas ela deu o start para esse processo. E uma mudança, né, como essa não se faz da noite para o dia. Sim. Então, eu estou aqui colocando uma régua, digamos assim, um pouco mais baixa para a direção do Grêmio e também ao técnico Quinteiros em relação a resultados mais imediatos. Agora, isso não quer dizer
que ele vai ter todo o tempo do mundo. Não pode, né? Não dá. Perdeu o Campeonato Gaúcho, tá com, na minha opinião, dificuldades no futebol, vem apresentando em todas as competições, já foi no Campeonato Gaúcho. A mostra da abertura da Sul-Americana foi muito ruim. É muito mais desempenho que resultado. Contra um time muito fraco e o Grêmio teve dificuldades. Né? A gente não pode nunca esquecer que o time paraguaio fez 3 gols naquele jogo. 2 foram anulados, né? Sim. Mas fez 3 gols. Então tem que observar isso. O desempenho do Grêmio na Copa do Brasil é pífio. Passou nas 2 em cobranças de penalidades, né? E assim, na Bacia das Almas, naquele primeiro jogo, aquele lá foi apavorante, o último até entregou, né, a vitória nos últimos instantes, mas o primeiro foi um negócio escandaloso. Ele foi buscar o empate lá nos acréscimos, enfim, e aí tem aquela história, porque goleiro que defende, depois marca, enfim. Tudo isso é mais para tentar animar o torcedor, enfim. Mas o fato é que o desempenho do Grêmio está terrível. E aí o técnico precisa, ele mesmo com todas as atenuantes, com todos os problemas que ele tem, na minha opinião, vou repetir o que eu já disse esses dias aqui, um grupo muito limitado. O Grêmio fez algumas contratações, vai me desculpar, Félix, eu acho que o Cuejara não é reforço. O Grêmio não vai aproveitar esse cara não vai jogar no Grêmio. Eu já estou começando a pensar isso agora. Esse cara está na Arábia ainda, está no futebol árabe, entendeu? Não sei o que ele está vendo. Ele está em forma agora. Está muito estranho. Agora está começando a rolar um papo de que não houve um acerto no valor de luvas e tal. Eu não sei se não é isso mesmo. Esse uruguaio, o Kiki, né? Kiki Oliveira. Olha, eu vou dizer para vocês, assim, com todo respeito, não vale 24 milhões que o Grêmio pagou. Com todo respeito. É um jogador comum. Eu acho que o Grêmio já produziu na sua base dezenas de jogadores melhores que ele. Dá pra citar 3 aqui, ó. Pedro Rocha, PP e o Everton Cebolinha. Esse belga que o Grêmio muito trouxe. Imagina o Grêmio buscar um belga, que ninguém sabia que existia. Sinceramente, não tem gente no Brasil que faz o que ele faz. Claro que tem, gente. Até agora, embora seja um jogador interessado, embora, por exemplo, no jogo de sábado contra o Ceará tenha sido ele o cara que realmente tentou alguma coisa lá na frente, mas vamos combinar, é um jogador comum. Então, o elenco que o Grêmio tem, desses todos aí, o zagueiro me parece que foi um bom investimento, é um jogador comprometido dentro de campo, é de boa qualidade, tem boa técnica, enfim. Mas o elenco que deram para o Quinteiros é um elenco muito comum, é limitado. Deveria estar jogando mais? Sim. Sim, eu acho que esse elenco mesmo limitado deveria estar jogando mais. Mas não muito mais. Mas deveria não passar trabalho na Copa do Brasil contra o São Raimundo e o São Raimundo. Mas tudo bem, embora o Atlético, o Atlético é o Cruzeiro, o Atlético Mineiro. É um time de Série B, né? E é um time acostumado a jogar com um time grande. Então os grandes de Minas também que tem investimento privado lá. Os grandes de Minas também comeram fogo contra eles. O que não pode é tomar um gol contra, depois de empatar nos acréscimos, tomar um gol no acréscimo do acréscimo bizonho daqueles. O que eu quero dizer com tudo isso é que esse processo de transição vai demorar para dar resultado. O Grêmio já passou por isso, o Internacional passou por isso. Por isso, a comparação do Grêmio com o Inter agora ela é até injusta de fazer, porque o Internacional vem numa sequência de trabalho de muito tempo. Alguns erros, alguns acertos, mas avançou para um processo em que vem mantendo uma sequência de trabalho e aí os resultados eles começam a aparecer mais. É uma sequência de comando, é uma sequência de base de time, reforços pontuais acertados, corretamente contratados, e o Grêmio já passou por isso. O Grêmio não foi à toa campeão da Copa do Brasil, Libertadores, ali em 2016, 2017. Foi resultado de um processo de médio e longo prazo. O Internacional está passando por isso, provavelmente vai oferecer mais para o torcedor, e o Grêmio, do que o Campeonato Gaúcho, né? E o Grêmio vai ter que passar por essa transição, esse momento todo de trocar, de alterar tudo que vinha sendo feito, por um modelo novo, e não vai encontrar, até porque, como disse o Félix, a questão também tem a ver com recurso
para fazer melhor. Não, mas tudo bem, eu entendo Recursos para fazer melhor. jogadores e tudo mais, mas o Grêmio não tem um padrão de jogo. Isso que nos preocupa. Tu entende? Tipo isso, assim, não existe ok, todo mundo tá jogando mal, mas ok, tá jogando mal dentro de um esquema. Cara, não existe esquema. Mas Isso quando passa é que- pelo Ele seguinte. não conseguiu definir entre Mas esse jogo quando com três volantes, com dois estreou? meios. Quando o Quinteiros estreou? Não foi em janeiro? Foi. Pois então, gente, nós estamos falando de 2 meses, 3. Vamos ser, então, Mas olha quantos esquemas de jogo o Grêmio já teve. 90 de... Sim, É aí que tá a bem. resposta. Ele começou com o esquema, começou bem, 3, 4 Sim. goleadas seguidas no gauchão. No gauchão. E aí ele bota o time em reserva, perde pro Juventude, toma o segundo tempo, eu vi aquele jogo como 2 tempos. No primeiro tempo equilibrado, no segundo tempo ele começou com o time em reserva e mexeu para piorar o time. Ele mexeu, abriu o time e o Juventude aproveitou, fez 2-0, não fez 3 porque faltou tempo. O Grenal foi um empate sofrido, onde poderia, se desse 3-1 pro Inter, não ia ser nenhum exagero. Sim, Pelas chances sim. de gol eu contei, teria 4-2. Sem dúvida. E aí depois que ele fez, vou fechar a casinha. Aí não adiantou, o time passou a jogar pior e continuou exposto. Eu acho que essa é a parte que realmente é de responsabilidade dele. Começar a apresentar um time base, que o Grêmio não tem, e um modelo de futebol que ele vai É isso, desenvolver. o lateral direito é Isso, ruim, não sei o esse que é time ruim. Ok, vai mas jogar tipo assim, desse jeito, existe um entrando no padrão, reserva, exatamente. vai jogar desse jeito Isso, também. E não a cada jogador que entra modifica o esquema. Cara, a gente tá falando... Então essa é a grande Isso pendência. causa uma para instabilidade no ele. grupo, que é a mãe dos erros, como que eu dei o exemplo do terceiro gol. Eu não acredito que o cara seja tão ruim para dar uma rosca que nem ali no Forquetense o cara não faz. No segundinho no Forquetense. No primeiro. Quer dizer, então, o que é isso? É total instabilidade. O cara tava, pelo amor de Deus, o jogo tá horrível, vou dar um bico e sumir com a bola. E aí faz aquilo. Mas isso aí, essa é a questão, tipo assim, ok, os jogadores, tem jogadores que estão deixando muito a desejar. O João Lucas é um deles, eu acho que foi o quinto de contratação. O elenco é comum. Mas tudo bem, o elenco, mas aí que tá, cara, a gente tem uns jogadores, por exemplo, no ano passado que foram muito bem e tal, ganharam o próprio Cristal, entendeu? Meia. Cara, esse cara, ele não conseguiu dar retorno esse ano. Ele não conseguiu jogar. Então, Aí o Monsalvo, trouxeram o Monsalvo, mas não sei o que, o colombiano, o cara não joga. Mas não bota a jogar. Mas aí que tá, esse é o detalhe. Ele Porque tem sequência? ele não tem, ninguém tem sequência, tu entende? Eu não vou dizer que não tá bem, porque não teve sequência. Dá uma sequência pra ele. Mas sequência onde, entendeu? Eu acho que isso Em ninguém que modelo? sabe. Em que modelo de jogo? Ele é o articulador, ele é o 10, ele é o acho. ponta, ele é o cara que Ele é um articulador, ele seria o que o argentino, que Eu acho que- antigamente o enganche. O cara Acho que por tudo que é o ele cara que faz a mostrou- bola, é o cara do meio que se soma, passa o tempo todo somando ao ataque e faz a marcação alta. Por tudo que ele mostrou até agora, na minha opinião, é mais do mesmo. Não é nada excepcional. A verdade é essa. Quem é o jogador diferenciado nesse time do Grêmio? Quem é o jogador que pode fazer diferença? O único que está acima da média é o Bright White. Aquele que lidera. Pois é. Entrega uma bola para ele, só que aí a bola não chega, chega torta. Pois é. E aí, bola torta, ele ainda transforma em gol. Cara, no Grenal, assim, ele foi engolido, cara. Os dois Grenais, assim. Ele foi engolido pela defesa do Inter, assim. Mas realmente, ele tava jogando E aí, sozinho. só que quando a zaga do Inter deu um vacilo, ele quase fez o gol do 2-1, que no momento que o Inter já estava, sentiu o gol de empate, tivesse tomado Sim, 2-1, sim. ia virar um pesadelo, um jogo festivo ia virar um pesadelo. Exatamente. Pois é. E era Foi por centímetros. claro, né, o goleiro aquela bola. saiu em cima dele, né? Mas aí que tá, tipo, é muito pouco, né? É pouco. Pouco. É muito pouco. É muito pouco do que se ostentou na temporada, do que se planejava, da questão das contratações, do investimento feito, sabe? E eu acho assim, ó, ok, sai o Quinteiros, falando do Mano Menezes, ó, porque nós estamos pensando o seguinte, cara, no final do ano tem eleição. Quem é o treinador que vai assumir para 6, 8, 7 meses? Quem é que vem, cara? Cara, o Dorival não vem, o Tite não vem, esse cara não vem, cara. O Tite já entendeu? está definido que não vem. O Grêmio já insistiu com ele 2 vezes e nas 2 ele Não levou. vai levar. Então não insiste mais. Então, tipo assim, se caso aconteça a demissão do Quinteiros, Mano, que não vai ser agora, talvez vai ser mais algumas rodadas, tudo mais, talvez não se sustente muito mais tempo, mas, cara, e aí? Entendeu? Vai ser um ano muito complicado. Vocês podem ter certeza disso. O torcedor do Grêmio vai ter um ano Sim, daqueles vai ser um ano de sofrido. muita dificuldade, muita tensão e muito sofrimento. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. É verdade. Debate EDK fica por aqui, voltamos daqui a pouco mais Grêmio.